Em 16 de junho de 2026, um técnico entrou num laboratório médico em Rosário, Argentina. Abriu o armário onde ficava guardado o material radioativo e encontrou o espaço vazio. A cápsula havia sumido. Dentro dela, césio-137, o mesmo elemento que, em 1987, causou o maior acidente radiológico do mundo fora de uma usina nuclear, em Goiânia. No Brasil, a 2.600 quilômetros dali, a Argentina entrou em estado de alerta nacional. Mas antes de entender por que esse roubo é tão perturbador, vamos entender o que foi roubado, o que ele faz e o que pode acontecer se alguém abrir aquela cápsula sem saber o que está fazendo. Porque isso começa de forma simples, mas o histórico mostra que pode terminar de forma devastadora. Nível 0. O objeto que ninguém reconheceria na rua, a Autoridade Regulatória Nuclear da Argentina divulgou uma imagem do objeto roubado. Uma garrafa plástica transparente, pequena, com um gel dentro. Parece produto de limpeza, parece reagente de laboratório, parece qualquer coisa menos o que é. Dentro desse gel, césio-137, armazenado numa blindagem de chumbo projetada para conter a radiação. Enquanto a cápsula estiver intacta e dentro da blindagem, o risco para quem estiver por perto é considerado baixo. A orientação oficial do governo argentino foi direta: não toque, não manipule, avise as autoridades. Uma mensagem simples, para um problema que pode se tornar muito complicado. Isso já é estranho, mas ainda não é nada. Nível 1. O que é o césio-137 e por que existe num hospital? O césio-137 não é exótico, não é raro. É usado em hospitais, laboratórios e indústrias no mundo inteiro. Ele é um isótopo radioativo produzido como subproduto da fissão do urânio em reatores nucleares. Emite partículas beta e raios gama, dois tipos de radiação que têm usos médicos e industriais muito específicos. Em medicina nuclear, é usado para calibrar equipamentos de diagnóstico. Garante que os aparelhos estejam medindo com precisão. Sem essa calibração, exames podem dar resultados errados. É por isso que existia no Instituto Médico em Rosário. A cápsula roubada tinha atividade de 103 milicuries, uma unidade de medida de radioatividade, suficiente para a função técnica que exercia, suficiente para causar dano real se manipulada incorretamente. 4 pessoas tinham acesso autorizado ao laboratório. Câmeras de segurança estavam sendo analisadas. Ninguém havia sido preso quando as primeiras notícias saíram. E isso é só o começo. Nível 2. Como o roubo aconteceu? Aqui está o que se sabe. A cápsula desapareceu na tarde de terça-feira, 16 de junho de 2026. O desaparecimento foi percebido quando técnicos foram ao laboratório para fazer um procedimento de calibração de rotina. O material não estava no lugar. O último registro oficial da presença da cápsula havia ocorrido dias antes. Isso significa que pode ter ficado sumida por dias sem que ninguém percebesse. A denúncia foi feita à ARN por um usuário autorizado, alguém de dentro da instituição. 4 pessoas tinham acesso ao laboratório. 4. Isso levanta a questão que as autoridades ainda tentam responder. Foi uma falha no sistema de segurança interno? Um furto oportunista de alguém que não sabia o que estava levando? Ou alguém que sabia exatamente o que estava fazendo? As câmeras estão sendo analisadas. As investigações estão em andamento. A cápsula, até o momento das últimas informações disponíveis, não havia sido recuperada. Mas isso não é tudo. Nível 3. O que acontece se alguém abrir? Aqui está o cenário que todos temem. Alguém encontra a cápsula, não sabe o que é. Abre. O césio-137 em forma de gel fica exposto. A partir desse momento, os raios gama começam a irradiar em todas as direções. Sem barreira, sem proteção. Raios gama não precisam de contato físico para causar dano. Eles atravessam o ar, atravessam roupas, atravessam pele. Basta estar perto. A exposição prolongada causa queimaduras de radiação na pele, danos à medula óssea, o lugar onde o sangue é produzido, síndrome aguda de radiação em doses altas, náusea, queda de cabelo, hemorragias internas, em doses extremas, morte em dias ou semanas. E se o gel for inalado ou ingerido? O césio se comporta como potássio no organismo, é absorvido pelos músculos, órgãos e tecidos, irradia de dentro, por semanas. O pesquisador Eduardo Cabral, da Comissão Nacional de Energia Nuclear do Brasil, resumiu assim: se a pessoa abrir a fonte ou retirar o material radioativo de dentro da cápsula,
O perigo é muito grande, como aconteceu em Goiânia. Goiânia, a palavra que ninguém na Argentina quer ouvir nesse contexto. E fica pior. Nível 4. O fantasma de Goiânia, setembro de 1987. Goiânia, Brasil. Dois catadores entram em uma clínica de radioterapia abandonada. Encontram um equipamento antigo. Desmontam. Vendem para um ferro velho. O dono do ferro velho abre o aparelho. Encontra uma cápsula brilhante. Dentro, pó azul, luminoso, fascinante. Distribui para a família como curiosidade. Crianças brincam com o pó. Uma menina de 6 anos passa na pele, no rosto. O elemento dentro da cápsula era Césio-137, o mesmo que desapareceu em Rosário, em 2 semanas. 4 pessoas mortas, incluindo a menina de 6 anos, 249 contaminados confirmados, 112 mil pessoas examinadas por precaução, casas demolidas, solo escavado, objetos incinerados. O acidente de Goiânia é o maior acidente radiológico do mundo fora de usinas nucleares, classificado como nível 5 na escala INES, a mesma escala em que Chernobyl foi 7. E ele começou exatamente como o roubo de Rosário pode terminar. Uma cápsula nas mãos de alguém que não sabe o que está segurando. Impressionante. E assustador. Nível 5. O problema que vai além de Rosário. O roubo de Rosário não é um evento isolado. O Césio-137 existe em centenas de hospitais, laboratórios industriais e centros de pesquisa ao redor do mundo, em cidades comuns, em países com diferentes níveis de controle e segurança, e fontes radioativas órfãs, como a AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica, a chama, são um problema global documentado. Fontes órfãs são materiais radioativos que se perderam do controle regulatório, roubadas, abandonadas, esquecidas. A AIEA registra dezenas de incidentes por ano em todo o mundo. O Brasil já teve seu próprio susto recente. Fontes de Césio-137 desapareceram em Minas Gerais em episódio separado, reacendendo o alerta sobre o controle desses materiais. E aqui está o detalhe que mais perturba especialistas em segurança nuclear. A maioria desses materiais não tem rastreamento em tempo real. Não existe GPS em cápsulas radioativas. Quando somem, a descoberta depende de alguém perceber a ausência, como aconteceu em Rosário, dias depois do furto. O material ainda não foi recuperado e o relógio continua contando.